Recursão é um dos conceitos mais importantes da ciência da computação. De forma bem prática e simples, ela se trata de uma função chamando a si mesma, e quando você vê isso pela primeira vez, pode ser um pouco confuso e até bem mind-blowing, mas é mais simples do que parece. Então vamos dar uma olhada em um exemplo meio que análogo com a vida real para a gente entender como funciona. Para a gente entender melhor a questão da função chamar a si mesma, eu trouxe essa tirinha aqui chamada Recursion in Real Life, ou recursão na vida real em português. Dando contexto, bora primeiro nomear as pessoas aqui. Bora, essa pessoa de vermelho vai ser a de azul vai ser a B, a laranja vai ser a C, a verde vai ser a D e a amarela vai ser a E. Basicamente, são amigos chamando uns aos outros para almoçar. A pessoa A vai ligar para a pessoa B chamando para almoçar, mas a pessoa B vai falar que também queria almoçar com a pessoa C, e aí ela vai colocar essa ligação em espera e ligar para a pessoa C. A pessoa C fala que quer ir, mas que também quer ver a pessoa D, então ela coloca a ligação em espera e ela liga para a pessoa D. A pessoa D fala que quer ir também, mas que também gostaria de ver a pessoa E, então ela coloca essa chamada em espera e ela chama a pessoa E. A pessoa E aceita, então a pessoa D vai desligar, vai aceitar sair. A pessoa C vai desligar, vai retornar para a pessoa B, e aí eles vai falar que vai confirmar a saída, e aí a pessoa B desliga, aí retorna para a pessoa A, e aí ele também confirma e todos eles saem para almoçar juntos. Bora tentar entender esse exemplo com código, bora codificar essa situação um tanto que lúdica. Perceba que algo que acontece frequentemente é colocar a chamada em espera e ligar para outra pessoa. Para todas as vezes que isso acontece, é exatamente a mesma coisa, exceto que a única coisa que muda é a pessoa para quem se está ligando. Ou seja, o argumento da função muda. Imagine que a função ela é ligar para alguém e o argumento é a pessoa para quem se está ligando. Então a gente pode visualizar esse problema aqui com esse código aqui, em que nós temos uma função call for lunch, que vai receber um argumento que vai ser a pessoa, e para cada execução ele vai chamar a pessoa, a próxima pessoa. No caso, nós temos aqui uma chamada recursiva, que é a função chamando a si própria, porque é exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui. Tipo, a gente está chamando essa função várias e várias vezes. A função está chamando a si mesma. Quando a pessoa B liga para a pessoa C, quando a pessoa C liga para a pessoa D, quando a pessoa E liga para a pessoa E. Então está sempre chamando a próxima pessoa, está sempre chamando a mesma função. E aí a gente precisa de algo chamado basic case, que é um caso base para a gente não ter um loop infinito, porque se não tiver um código que vai dizer quando esse programa vai parar, ele vai continuar executando para sempre, até o programa travar e a gente tem um erro. E nesse caso, o caso base, o basic case, é quando chega na pessoa E. Se a pessoa for a pessoa E, então retorne verdadeiro. Eu trouxe aqui uma representação visual de uma pilha, ou de uma stack. Se você não sabe, uma stack é uma estrutura de dados, que é basicamente, imagina uma pilha de prato, você vai colocando uma coisa em cima da outra. E é assim que o computador ele sabe como ele pode fazer uma função chamar a si própria. Tipo, para ele ter uma noção de qual chamada ele tem que resolver primeiro, ele usa uma pilha interna, uma stack interna. Você provavelmente muito já ouviu esse termo, que é chamado de call stack. Essa é a pilha interna do computador. E cada dado que você coloca nessa pilha, ele é chamado de stack frame. Então o que é que acontece? A pessoa A, ela vai fazer uma chamada, que é o quê? Call for lunch, pessoa B. Então, essa chamada ela vai ser colocada na nossa pilha. E aí, para facilitar, para não ter que ficar agitando call for lunch,
Quando chegar na pessoa B, ele vai ligar para a pessoa C. E aí a pessoa C vai ser acrescentada nessa pilha. A pessoa C, quando ela chamar a pessoa D, vai ser acrescentado ela na pilha. Essa é a chamada. Isso são todas chamadas de funções, tá? Até que vai chegar na pessoa E. E o que é interessante aqui? Essas chamadas aqui, concorda comigo que elas ainda não foram resolvidas? Porque elas não retornaram nada? E nem terminou o código? Quando ele chegar aqui, no call for lunch para a pessoa E, ele vai ver, é igual a pessoa E, então retorna verdadeiro. Então, quando ele chegar aqui, ele vai ter um retorno verdadeiro. E aí o que acontece? A chamada B, ela tinha chamado return call for lunch, letra E. Então, tipo, a gente estava nessa linha aqui. Ou seja, ele vai pegar o retorno de E e vai retornar o mesmo valor. Então, isso aqui vai sair da pilha. Então, a chamada D vai retornar verdadeiro. E aí a gente vai estar na mesma linha, né, de ter chamado a letra D. E aí a gente vai retornar o valor que D retornou, que a chamada D retornou, que é verdadeiro. Então, D sai da pilha. E aí vem para C, que C também vai retornar verdadeiro, porque ele vai retornar o valor que D retornou. E aí vem para a primeira chamada, que era a letra B. E como a C retornou verdadeiro, a gente está retornando o valor retornado pela C, a gente também vai retornar aqui. E aí pronto, não tem mais nada na call stack. E aí a gente tem no final de tudo um retorno de verdadeiro, porque todos eles foram sair juntos. Eu tô aqui no Python Tutor, que é um site que permite a gente visualizar algoritmos. Ele não é só para Python, ele também tem para JavaScript, C, C++ e Java, mas eu prefiro usar Python. E aí eu trouxe o clássico exemplo do fatorial. É clássico exemplo de recursividade aqui. Se você não sabe, fatorial basicamente é você pegar um número e multiplicar por todos os números anteriores a ele até chegar a 1. Então o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. E aí, o fatorial dos próximos números, por exemplo, o fatorial de 4 vai ser o 4 vezes o fatorial de 3. O fatorial de 5 vai ser 5 vezes o fatorial de 5. E isso é interessante porque a gente tem aqui uma chamada recursiva. Nós podemos sempre multiplicar o nosso número que a gente está passando para a função pelo fatorial do número anterior. E é justamente isso que eu defino aqui, ó. A gente retorna n, que é o que a gente vai passar para essa função de fatorial, vezes o fatorial de n menos 1. E aí o que ocorre? Lembra que eu te falei de base case? Se você só deixa isso daqui, ó, o que acontece? Você vai ter um erro. Você vai ter, ó, a profundidade de recursão máxima foi excedida. Você chamou isso aqui muito, você criou um loop infinito. É aqui que entra o base case. Quando for menor ou igual a 1, você vai retornar 1. Porque tanto o fatorial de 0 quanto de 1 é 1. Então você vai ter aqui um base case que vai impedir esse loop infinito. E olha só. Tá certo? O fatorial de 3 realmente é 6. E como é que isso está funcionando por debaixo dos panos? O legal desse site é que a gente pode ver facilmente a call stack se formando. Então, por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é fazer a chamada do fatorial de 3, que nem eu tinha mostrado para vocês naquele exemplo da call stack, do nosso exemplo lúdico. E ele vai ver que não é menor ou igual a 1, então ele vai fazer a próxima chamada, para o fatorial de 2. E aí, ele vai ver novamente que não é menor ou igual a 1, ele vai fazer a próxima chamada, fatorial de 1. E aqui nós temos uma pilha, em que isso daqui está no topo. Por mais que aqui esteja ainda crescente, essa daqui vai ser resolvida primeiro. Porque ele vai chegar aqui e vai checar, é igual a 1, então retorna 1. Aí, ó, temos aqui o valor de retorno dessa chamada, e aí a gente vai voltar para aquilo, para essa chamada de n sendo igual a 2. Ou seja, n vezes 1.
No caso, 2 vezes 1. Ou seja, o fatorial de 2 é 2. Aqui nós temos, de novo, resolvendo essa chamada aqui, que é 3 vezes o valor retornado do fatorial de 2, que é 2, e aí nós vamos ter o valor de 6. E aí, a nossa função termina. Nosso vídeo sobre recursão chegou ao fim. Então, vamos fazer uma breve review do que a gente viu aqui e aprendeu. A gente viu que uma recursão basicamente é uma função chamando a si mesma. A gente também viu que ela tem de possuir um basic case, ou caso base, para não gerar um loop infinito. E, obviamente, ela precisa ter uma chamada recursiva, porque se não tiver uma chamada recursiva, não é uma função recursiva. E a gente aprendeu sobre a call stack, que é a stack interna do computador, e sobre os stack frames. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.